ouvi essa do cachorro, que é boa. No começo do século XX, um russo chamado Ivan Petrovich Pavlov revolucionou o que se conhece hoje da psicologia, mas principalmente sobre o aprendizado, tá? Ele, foi sem querer, como muitas coisas importantes que existem hoje, foi descoberto sem querer. Penicilina foi uma delas, mas no caso do Pavlov, foi um negócio chamado reflexo condicionado. Eu vou explicar. Ele estava fazendo uma experiência sobre o sistema digestivo dos cachorrinhos. Ele queria saber como é que funcionava alguma coisa lá, porque ele era fisiologista e já tinha até ganho eu ia falar Oscar, né? Ele ganhou o prêmio Nobel em 1904 de fisiologia. Ele estava fazendo uma experiência sobre o sistema digestivo dos cachorros. Então ele prendia o cachorro com umas tiras, para não perder muito movimento, e punha uma comida na frente do cachorro, um prato de comida, e enfiava um caninho pela boca do cachorro e media a quantidade de saliva que a visão da comida e do cheiro da comida gerava no cachorro, que é uma reação natural. Então, o que aconteceu? Ele mostrou várias vezes a comida para o cachorro. De repente, ele começou a fazer um som junto, um sino. Toda vez que ele mostrava a comida para o cachorro, pim, batia um sino. Mostrava a comida para o cachorro, pim, batia um sino. E aí, o que ele começou a perceber? Que o simples bater do sino já gerava a saliva, praticamente a mesma quantidade de saliva que era só quando o cachorro via a comida, né? Então ele colocou um tapume assim na frente, batia o sino e o cachorro babava. Aí depois que abriu uma portinha e chegava a comida. Então ele descobriu, sem querer, e chamou de reflexo condicionado, que é essa capacidade de aprendizado a partir de uma realidade, entre aspas, uma lógica que você vai vendo repetidas vezes até que aquilo faz sentido. Se um outro cachorro que não fez parte da experiência ouvisse o sino, não ia acontecer nada. Então o que aconteceu? O sino começou a fazer parte da lógica daquele cachorro que participou. Então, pela lógica do cachorro, toda vez que bate um sino, tem comida chegando aí. E aí foi desenvolver, e isso aí, na verdade, criou uma coisa chamada condicionamento clássico, que não é o caso de eu explicar agora, que é um pouco mais complexo, mas tem a ver com estímulo neutro, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, resposta condicionada, resposta condicionada, enfim, são termos mais técnicos. Mas basicamente como que a gente aprende? A gente aprende que nem o cachorro. A gente é colocado em situações em que a gente recebe estímulos que são nossos estímulos, coisas que a gente recebe pelos nossos sentidos, coisas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente cheira, e quanto mais aquela coisa se repete de alguma forma, mais aquilo vira verdade para a gente. Então é essa forma que a gente aprende, que nem o cachorro. É reflexo condicionado. A gente é condicionado. O aprendizado não é mais do que um condicionamento. Então, na verdade, a gente está falando aqui de associação de códigos que antes eram avulsos ou separados, e na hora que eles se juntam, na hora que se associa um, na hora que se conecta com o outro, aí vira uma nova informação para você acreditar ou seguir. Então, essa associação original a gente pode chamar de criatividade. E o Pavlov chegou nessa conclusão, mais ou menos em 1920 e tal, e que realmente revolucionou e está incluído, inclusive, na psicologia behaviorista, que é a psicologia comportamental, porque, apesar de não ter sido ele que inventou, quem criou a psicologia behaviorista foi um cara chamado John Watson. Apesar disso, ele é considerado o grande cara do comportamento, porque quando você é condicionado, na verdade, você está aprendendo a se comportar também,
aprendendo o que é certo, aprendendo o que é errado, entre aspas, porque não existe certo e errado no aprendizado, existe aqueles estímulos que você recebe, e aí, se esses estímulos são repetidos, você acredita que aquilo é verdade. Então, o Pavlov, na verdade, com a descoberta dele aleatória, vamos chamar assim, ele abriu uma avenida imensa no conhecimento humano e no autoconhecimento humano, né? Do ponto de vista de como a gente funciona, como nosso cérebro funciona, né? Então ele está falando aí de aprendizado, está falando de comportamento e, para minha alegria, ele está falando também, indiretamente, muita gente, a maioria das pessoas não fala sobre isso, mas ele está falando de criatividade também. Porque criatividade está diretamente relacionado com o que a gente tem na nossa lógica e o que a gente não tem na nossa lógica. A dificuldade das pessoas de criar, a dificuldade das pessoas de lidarem com ideias originais, com ideias novas, é justamente porque se você não foi condicionado a conhecer aquela ideia, a conhecer aquele conceito, então, naturalmente, o novo incomoda, o novo gera desconforto, gera medo e a gente não aceita. A partir do momento que aquela informação, aquela ideia começa a ser repetida, a partir daí ela passa a pertencer à nossa lógica e passa a ser uma coisa confortável. Por isso, parte do desenvolvimento criativo da pessoa é ela entender esse sentimento desconfortável não como um julgamento, não como, tá errado porque eu não tô me sentindo à vontade com essa ideia. Não, isso aí não é um julgamento de valor, isso aí é simplesmente uma reação do nosso sistema de lógica. Então a gente tem que saber que a ideia nova vai incomodar a gente mesmo que está criando. E entender que isso é um aviso do nosso inconsciente de que aquilo não faz parte do sistema de lógica. Não está dizendo, não está afirmando assim, é ruim porque isso, não tem julgamento de valor. Então, do ponto de vista da criatividade, isso tem um grande peso na compreensão das pessoas para facilitar o desenvolvimento da geração de novas ideias e de entender, se a gente entende como a gente funciona, fica mais fácil da gente lidar com as coisas que acontecem. Então, Pavlov, a gente tem que agradecer muito a ele pelo tanto que hoje se avançou, pelo tanto hoje que se conhece. Ainda se conhece muito pouco, mas sem ele a gente ia conhecer bem menos de como o ser humano funciona e como o ser humano cria, que me interessa.